A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler Gênesis 11. Gênesis 11, versículo de número 31. Obrigado, pastor Sérgio. Muito bem. Gênesis 11, 31. Os irmãos encontraram? E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, muito obrigado. O texto ele fala sobre a decisão do pai de Abrão, que vem a ser Abraão. Confesso que eu havia lido já várias vezes, mas depois me chamou a atenção, porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, esse Terá, o objetivo dele é ir até a terra de Canaã. O objetivo de Terá, que é pai de Naor, Harã e Abrão, é de ir até Canaã. Mas quando chega na cidade de Harã, ele morreu, que é o versículo 32. 205 anos ele tinha, morreu em Harã. Morreu sem alcançar a terra que ele almejava, que era Canaã. É possível que Deus tenha dito duas vezes a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, com uma comparação com Atos 7, quando Estevão fala, né? Então não há contradição. Deus pode ter falado com ele em Harã e pode também ter falado com ele em Ur dos Caldeus. Certo que ele parte com toda a sua família. Depois que morre o pai de Abrão, que ele emancipa, Deus fala com ele, porque agora ele não está mais sujeito ao pai. Porque nós estamos falando de uma cultura patriarcal. Quando Deus fala com ele, aí sim, sai da tua terra e da tua parentela. Aí ele leva Ló com ele e vai em direção a Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus faz a promessa para ele: essa terra que tu estás, te darei a ti e seus descendentes, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas precisava de algo significativo para cumprir essa palavra, que era Sara tinha que ser mãe. Só que toda essa promessa que foi despejada sobre Abrão, que vai se tornar Abraão, precisava de um filho. Só que Sarai, que quer dizer contenda, e vai mudar para Sara, quer dizer princesa, ela era estéril. Uma grande promessa baseada numa impossibilidade. Ou seja, Deus faz a promessa exatamente naquilo que eles menos tinham. Aquilo que eles não tinham nada. Carioca, vai vendo, Jeová. Naquilo que eles não tinham, né? E eu vou falar sobre mulheres estéreis. Mas assim, eu não vou falar todas. Também não tenho o objetivo de exaurir nenhum sentido bíblico, eu não tenho condições para isso, mas na medida do possível eu vou falar algumas, tá? E a primeira delas é Sara. Só que ela é muito parecida com Rebeca e Raquel num quesito: as três eram estéreis. E o mais interessante é que as três têm um marido que recebe a mesma promessa, porque lá em Hebreus diz que Abraão, Isaque e Jacó moravam em tendas, herdeiros da mesma promessa e com a mesma necessidade, ter filhos, e com a mesma impossibilidade, a esterilidade da esposa. Só que nesse mundo, que é diferente do nosso, nesse mundo uma mulher estéril, ela não era só discriminada, ela era condenada. E ela ficava isolada, sozinha com a sua dor. Não havia palavra de ânimo, não havia nenhum tipo de incentivo. A sociedade condenava. Ela não tinha filhos porque pecou.
ela não tem filhos, ela atrasa a vida do marido. E era uma exigência para que se cumprisse a promessa, era gerar filhos, mas era o que ela menos tinha. Teve um casal que falou comigo há um tempo, e eu não me lembro qual é o casal, mistura muitas coisas que eu ouço de casais, e eu também nem iria dizer onde é, mas não me lembro, sinceramente eu não me lembro. Sei que eles falaram comigo, eu não me lembro se eles moravam com a sogra ou nos fundos da casa da sogra, nada contra as sogras, tá, irmãos? Vou deixar tudo certo já para mim não ter problema nenhum, para não me incomodar. Mas a sogra, ela queria tanto, pastor Mocionei, que eles tivessem filhos, que ela começou a cobrar. Começou a cobrar, tipo assim, e daí? Vai dar neto? Só que uma gota que pinga hoje não tem problema, mas se pingar todo dia no mesmo lugar, imagina um teclado de uma nota só, enjoa, cansa. E essa irmã veio falar comigo, ela em lágrimas, que ela não sabia o que fazer. Quando ela saía para varrer a calçadinha da porta que ela abria, a sogra já, e aí, deu enjoo? Está grávida? Eu quero neto. Ela disse para mim que é tão terrível essa cobrança dela se ver na obrigação de gerar, que a ansiedade chega a um nível que fica impossível ter um filho. Então assim, quando a gente está para gerar algo dentro de nós, isso não pode ser fruto de uma cobrança excessiva. Você não pode se cobrar tanto assim. Por que tem muitos casos de mulheres, não foi o nosso caso, mas muitos casos de muitas mulheres, que tinham desejo de ter filhos, depois que adotaram, engravidaram? Porque a autocobrança, ela diminui, e junto com a autocobrança, a ansiedade também vai embora. Falou aqui o ansioso, né? Lutei muito, tenho conseguido vencer a ansiedade. Mas assim, a ansiedade, ela é destruidora. Não só nesse caso de gerar, mas até o propósito de Deus em nós, às vezes, pela nossa exigência e pela nossa pressa, também fica comprometido. Porque a gente quer tudo para um dia só. O trânsito diz isso. As pessoas estão com pressa, né? A vida cotidiana exige isso. É tudo para ontem. As pessoas querem tudo para ontem. E aqui nós vemos essa mulher, uma das mais importantes da Bíblia, Sara, debaixo desse processo, dessa dificuldade, e por que não dizer, desse jugo. Primeira coisa, ela é uma das mulheres mais citadas na Bíblia, e a única na Bíblia que nós sabemos a idade que tinha quando morreu, 127. É a única na Bíblia que nós sabemos a idade das mulheres, certo? Em segundo lugar, como que a gente lembra de Sara? Quando a gente ouve a palavra Sara, mulher de Abraão, o que a gente lembra? Não sabe esperar. Queria que alguém ali colocasse Gênesis 16, 12, até para a gente acompanhar fica melhor. Eu estou trabalhando em Penha, irmãos, então às vezes é difícil chegar, mas aqui estou, cheguei um pouco mais cedo. Gênesis 16, 12, será que tem alguém ali hoje? Não? Então vamos abandonar. Não quero cobrar ninguém, pode deixar, pastor, se não tem. Gênesis 16, 12. E ele será homem bravo, será que é isso mesmo? 16, 12, eu coloquei errado, 16, 1, desculpa. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Eu já falei isso aqui, achei engraçado falar de novo. Agar, muito mais nova que Sara. Sara fez a proposta para Abraão ter relações sexuais com ela. Abraão olha para Sara, olha para Agar e diz, eu vou fazer esse sacrifício, vou fazer esse esforço. Só o que a gente entende aqui? Ela é conhecida como uma mulher que não sabe esperar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Eu vejo o casal aqui, ela muito mais espontânea, muito mais expressiva, a Sara muito mais à frente, e eu vejo Abraão mais um camarada mais calmo, mais quieto, mais na dele. Porque tem casais e casais, e os casais são diferentes.
A gente não pode ficar criticando o casal porque é o jeito de viver, né? Às vezes você trabalha numa obra que o casal parece que vai se divorciar por causa da construção, porque eles não se entendem. E há casais que terminaram por causa de uma reforma, porque um queria cor de um jeito, o outro de outra, queria um balcão, o outro não queria, e brigaram até se divorciar. Ou uma casa cada um resolvia, né? Como aquele casal que um orava por uma Belina e o outro orava por um Del Rey. Aí a fábrica inventou a Belina Del Rey, resolveu o problema dos dois. Só que na vida não é assim, às vezes não dá para fazer vontade dos dois. Só que cada casal é assim, sempre tem uma mulher que ela é mais espontânea, mais conversadeira, que ela toma mais à frente, que ela resolve mais problema, e o homem fica lá cuidando de salvar o mundo, mas ela está lá resolvendo essas coisas. Tudo bem, não há problema algum, não há problema algum. Tem marido que diz, não, mas eu tenho vergonha que parece que é ela que manda. Não, todo mundo sabe que é você que manda, irmão, pode ficar tranquilo. Os outros é que vão falar diferente. Eu ouço às vezes o marido bater e dizer assim, aqui quem manda é eu sempre digo, quando tem que provar que manda, já não manda faz tempo, porque a gente não precisa provar que manda. E eu descobri vivendo e aprendendo e apanhando, que no casamento a gente não precisa testar quem manda, e nem provar quem manda, e nem lutar para que fica na liderança ou não fica. A gente é uma carne só, e a gente conversa e resolve junto, e fica tudo certo. Mas vão criticar, vão criticar. Se o casamento é bom, vão falar. Se é ruim, vão falar. Mas enquanto fala, a gente melhora. Em terceiro lugar, Sara é vítima da sua própria precipitação, que é Gênesis 16:5. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Agora ela põe a culpa nele. Ela fez todo o esquema. Agar engravidou. Agar andava assim. Aí engravidou de Abraão, ela já começou a andar assim já. Eu sou a mãe do filho do patrão. E Sarai, claro, não gostou. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai culpar Abraão. Por isso que tem gente que diz, que é uma história que o pessoal fala aí, que é complicado entender as mulheres. Minha serva eu te dei, mas vendo ela agora que engravidou, me despreza. E Abraão disse assim, faz o que você quiser. Eu não vou brigar, deixa, não, vai, Sara, resolve, eu não quero nem saber. E ele deixa, só que ela fez o esquema e ela sofre pelo esquema. Resultado do quê? Da precipitação. Porque existe uma coisa chamada tempo. E o tempo é o nosso aliado, mas às vezes o tempo é o nosso pior inimigo. Porque muitas coisas que nós almejamos dependem do tempo passar. Não que Deus dependa do tempo, mas porque a gente precisa de maturidade, oportunidade, capacitação, uma série de coisas. E durante esse tempo, a gente enjambra, a gente inventa coisa, a gente cria situações. Sabe quantos anos passou da promessa até essa situação aqui de Agar? 10 anos. Ela não imaginava que ela ia esperar mais 15. Se nós não entendermos isso, se o Eliel não entender isso, ele morre na praia, porque o tempo, irmãos, o tempo não anda com pressa, ele é o tempo. E eu descobri que Deus não tem pressa. A gente que gosta do Salmo 70, versículo 1, apressa-te, Senhor. Mas é nós. Mas não se precipite no meio do tempo. A gente faz escolhas, decisões, falamos palavras, nós falamos do tempo, falamos mal. Mas Eliel, espera. Sara, espera. Porque o tempo passou, mas Deus não desistiu de Sara. E Deus não desiste de nós. Tem alguém ali agora? Parece que eu vi uma cabeça ali. Tem alguém ali? Beleza? Gênesis 17:16, obrigado. Gênesis 17:16. Eu agradeço os obreiros também pela atenção, né? Para quem foi na escola dominical já me ouviu de novo, não é fácil. Vocês imaginam a minha esposa que caminhou comigo muitos anos, quando eu pregava todo final de semana, imagina ela e o meu filho, como não sofreram.
eu a abençoarei. Está falando de quem? De Sara. Mas só que Abraão já é pai. Por isso que eu digo, irmãos, é uma coisa muito interessante isso aqui, que é o tópico seguinte, mas eu não vou entrar agora. Eu a abençoarei, por meio dela darei a você um filho. Sim, a abençoarei. Eu vejo às vezes o casal que é dividido. Deus me abençoou, eu tenho um ministério, tá aí a tua mulher o quê? Ela me ajuda, mas dá licença. Irmãos, a gente é uma equipe. Vamos combinar que o casamento não é só uma sociedade, é uma mistura de pessoas. Tem casamento que se acaba porque um começou a decidir mal e a gente depende dos dois. O casamento é duas pessoas. Não dá certo se for só um, e se der errado, a culpa dela. Quando o filho não dá certo, puxou o lado da tua mãe, puxou o lado do pai. Não, irmãos, é uma mistura de genes, gene, que é a genética do pai e a da mãe. Mas a parte ruim vem do lado dele. Não, está misturado. Se é bom, é dos dois. Se está ruim, pode ser dos dois também. Mas assim, nem tudo é culpa dos pais, né? Lá em casa não tem em quem colocar a culpa, porque é adotivo, os dois. Então não tem esse é teu, esse é meu, é nosso. A gente se vira aí para ajeitar. Dói a cabeça às vezes, mas dá muita alegria também. Vale a pena. Vale a pena. Então Deus está falando para Sara, eu abençoarei ela se tornar mãe de muitas nações, porque ela pensou que pelos erros dela, ela foi esquecida no propósito e no plano. E eu estou falando com alguém, não sei se está me ouvindo em casa, não sei se está me olhando aqui, ou se está aqui entre os obreiros, que pensa que por causa de alguns erros, foi deixado para trás no plano de Deus. Só que em Sara eu aprendo, por isso que é culto de ensino, em Sara eu aprendo que tudo o que ela fez e ela enjambrou, Deus considerou, mas Deus está dizendo, mas Sara, eu não me esqueci de ti, eu ainda estou te abençoando, porque tem muitos de nós que quando erra, a gente quer jogar todo o plano de Deus no lixo, você não vai fazer isso, mas é meu último culto, não é, porque tudo que Deus falou, está de pé, você está vivo ainda, você não está vivo? Quem está vivo aí, diz amém. Olha, quanta pessoa viva, ele está vendo? Então o Salomão escreveu, para quem está vivo, ainda há esperança, porque é muito melhor um cão vivo do que um leão morto, você ainda respira, e Deus ainda está vivo e poderoso, e Ele não vai jogar a criança junto com a água do banho, Deus sabe nos limpar, nos lavar, nos segurar no colo e jogar água suja fora. O povo não faz essa diferença, mas Deus faz, mas a gente não vive para o povo, a gente vive para Deus, e Deus é o renovador de sonhos e propósitos aqui essa noite, tem esperança, tenha fé, pelo amor de Deus, Sara, tenha fé, o primogênito que Deus escolhe aqui, 17:21, querido, do mesmo livro de Gênesis, o primogênito que Deus vai escolher não é o primogênito de Abraão, 17:21. O primogênito é de Sara. A gente sempre fala de Abraão, né? O primogênito de Abraão. Quem que é o primogênito de Abraão? É Ismael. Quem é o primogênito de Sara? Mas o que Abraão disse quando Deus prometeu para ele que faltava um ano? Viva Ismael! E o anjo falou bem sério, não. Dá licença, deixa eu conversar com a Sara. Dá licença um pouquinho. O Abraão feliz, eu estou garantido. Sara que se vire. Mas Deus está dizendo, minha aliança porém será confirmada com Isaque, filho que Sara te dará por essa época. Ano que vem, marca a data. Janeiro? Mais ou menos por esse tempo. Aí ele disse, não, aí é demais. Aí Abraão, o pai da fé, lançou sobre o seu rosto. Eu acho que ele deitou no chão e riu. E disse assim, há um ano, a um homem de 99 anos. Tanto que lá em Hebreus diz que ele já amortecido. Essa palavra amortecido você já entendeu o que é. Já amortecido. E Sara riu e disse, mas tendo já passado o costume das mulheres, não dá mais. Mas o anjo sério, daqui um ano. Mas para com isso. Daqui um ano. Deus é tão tranquilo, assim, Eliel, deixa o tempo passar,
E outra coisa que a gente tem que aprender é não só deixar o tempo passar, mas deixar as pessoas passarem também. Deixa passar. Eu venho todo dia de Penha. Quando tem uma apressadinha querendo passar, eu saio. Vou passar. Passa, meu filho, está com pressa, está com mais saudade que eu, vai. Está sem paciência, mas se bater, vai para o hospital. Lá no hospital é chamado de quê? Paciente. Aí tem que ficar paciente. É boa, né? Aí tem que esperar. E a gente, às vezes, não espera. Então, deixa o tempo passar. Mas o cabelo está ficando branco. Mas o propósito de Deus, ele não envelhece. A gente atrasa às vezes, mas se a gente está na direção de Deus, a gente deve descansar nele. O problema é que a gente quer arrumar tudo de uma vez só. A gente quer ajeitar tudo um ano só. Não, esse ano eu caso, passou 2023, estamos em 2024, você não casou? Meu Deus, e agora? Fica tranquilo. De repente não casou porque Deus não quis. Não ficou rico? Que dó. Talvez esse ano você fica. E se não ficar, que tenha saúde para viver mais um ano. Ah, mas eu queria ficar tão bonita, ou tão bonito. Às vezes as pessoas mostram a foto de um namorado, para mim, de homem, olha que lindo. Eu não acho bonito. Portanto, é ter saúde. Tendo saúde e sendo trabalhador, bonito não vai sair da minha boca porque eu não acho. A mulher até acha, mas homem não dá. Não é que eu seja machista, mas é que eu não acho. Eu não tenho como dizer algo que eu não acho. Não acho, pronto. Hebreus 11:11, querido, por favor. Ela recebeu uma coisa, poder. Se ela não recebesse isso, ela não iria gerar. Pela fé até Sara, embora estéril e idosa. Duas coisas. Eu não sei se a gente está nessa situação. Mas a minha situação, Eliel, é muito difícil, é muito complicada. É difícil. E ela tinha essas duas situações. Para quem não tem promessa, está idosa, estéril, não tem problema nenhum. Não tem problema. Vai viver a vida tranquila, vai aproveitar seus dias com os sobrinhos e pronto. Mas aqui tem uma promessa, só que ela está estéril e idosa. Mas ela pôde ter um filho. Essa palavra pôde, depende da versão, diz: e Sara, idosa, recebeu poder. Irmãos, o que faz acontecer na nossa vida não é o meu esforço e não é o tempo meramente, é o poder de Deus na hora certa se manifestando. O problema é que a gente pensa que é nós que fazemos. Não é, irmãos. Não sou eu quem abre a porta. Quem abre a porta é Deus. Eu não me abençoo, a mão de Deus está em cima de mim, ela que me abençoa, e as bênçãos de Deus enriquece e não acrescenta dores. Não é uma coisa individual, não é o querer humano. Tem um texto que eu gosto muito que está em Eclesiastes, que diz assim, isso não depende de quem quer, pastor José, e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Texto que aparece em Romanos 9, se eu não me engano. Até eu falei domingo na escola dominical, amei Jacó, aborreci Esaú. Não adiantou correr tanto para nascer primeiro, puxou o calcanhar do irmão, nasceu agarrado ao irmão, e Deus está dizendo, fica na tua que o outro, você que vai ser escolhido, não precisa ficar puxando o calcanhar, não precisa ficar passando pelo teu irmão, não precisa, a bênção já foi dita a Rebeca, o maior servirá ao menor, acabou! Deus pôs a mão, está abençoado, irmão, deixa o coração tranquilo e deixa o tempo passar. Deus está cuidando do teu casamento, do teu lar, cuidando da tua vida financeira, do propósito dos teus filhos, deixa tudo nas mãos de Deus. A Bíblia diz, inútil será repousar tarde e comer pão de dores, porque Ele dá aos seus amados o sono. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se Deus prometeu para Sara, Ele dá um jeito de cumprir. Sara, não é você, é o poder de Deus. E quando Deus te der, não é você, Eliel, é Deus. Você não é maior, você não é melhor, você não é mais especial do que ninguém. Porque Ele separou um povo todo seu especial, não é um. Nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, não é um.
Deus vai usar um para cantar, para pregar, para ensinar, vai se destacar um pouquinho mais, mas ninguém é maior ou melhor, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Descubra qual é a sua vocação e sirva, porque o nosso trabalho é servir. Rebeca, a segunda mulher estéril, não conheceu Sara, e era água e vinho. Rebeca, água, e Sara era vinho, dizendo assim, uma diferente da outra. Por que ela não conheceu? Porque o Isaac não queria casar, porque ele era o bebezão da mamãe. Nada contra os que não querem casar, pelo amor de Deus, de repente não é essa a situação sua. Você é livre para não querer. Eu quis, eu achei que eu ia ficar celibatário, que eu ia servir só ao Senhor e fazer a obra, até eu queria ser missionário e tudo, e solteiro. Aí quando eu vi a Kátia, eu vi que eu não tinha chamada. Eu disse, não vai dar. Não vai dar. Aí eu perdi a fome, me apaixonei e queria casar de todo jeito, com 17 anos. Aí me segurei até os 18, mas não deu um ano. O dia que eu vi ela, o dia que eu me casei, não deu um ano. Rápido, não vai perder tempo também para quê, né? Porque o Isaac, ele só casa, ele vai casar depois que Sara morre. Passaram-se mais 3 anos da morte de Sara. E ele só casa porque o Abraão tomou a iniciativa, meu Deus, esse menino não se mexe. Gente, vamos lá. E ele estava lá muito bem cuidado. Sabe quando o ninho é macio, a gente não quer sair. Mas aí o Abraão fez o esquema, o servo foi, o mordomo trouxe a Rebeca, ele viu, gostou. E aí ele casou. Ele casou com 40 já. Mas ela não conheceu Sara, porque Sara morreu com 3 anos antes, com 127. Em segundo lugar, ele foi um conforto. Eu queria que o amado colocasse Gênesis 24, 67. O que o poder do lar faz? Gênesis 24 e 67. O que o poder de um casamento pode fazer? Pode destruir a vida de alguém e trazer arrependimento, mas quando dá certo, é uma árvore da vida. Isaac levou a Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Rebeca se tornou sua mulher. Ele a amava. Isso aqui é muito importante. Porque assim, vai chegar uma época na vida da gente que tudo o que vai sobrar para nós casados é uma boa de uma conversa. E para isso a gente tem que gostar da voz da pessoa e amar. Porque o amor, ele resiste. A paixão se acaba. E outra coisa, profundamente. E nela ele encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Quer dizer, ele perdeu a sua mãe Sara, mas ele recebeu uma esposa maravilhosa que o confortou. Eu sempre digo, gente, às vezes Deus tira algumas coisas de nós que a gente não queria que Ele tirasse. Mas Ele tem pessoas e coisas para colocar no lugar. Eu sei que é difícil, mas Ele tem. Ele tem. Sempre tem alguém. Quando a gente acha assim que agora não, agora acabou tudo, apareceu Rebeca. Em terceiro lugar, ela era ao contrário de Sara, porque ela era paciente, ela era de boa. Rebeca, tranquila. Estéril também, mais tranquila. Eu queria ser Rebeca, assim, no estilo assim, não mulher, né? Gosto de ser homem, mas digo o estilo assim, de boa. Não tão agitado quanto eu sou, né? Mas eu tenho essa característica, pensar no amanhã. Mas Rebeca está de boa. Rebeca tranquila, e eu acho ela muito parecida com Maria. Sabe a Maria, irmã de Lázaro? A Marta apavorada, Maria sentadinha. E daí Jesus? Continua. Olhou a irmã dela, dando uma bronca em Jesus. Olhou para Jesus, dá bola, continua. Deixa eu aqui. Quando o irmão dela morreu, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, Marta saiu correndo dentro de casa. A Bíblia diz, e Maria ficou sentada em casa. Mesmo estilo da Rebeca, assim, bem tranquila. Sabe aquele casal que está dentro do carro e bate o carro? Às vezes ela sai nervosa, chorando, e o marido de boa dizendo para ela assim, calma, amor. Calma que tem seguro. E ela, meu Deus, Jesus. Calma.
Calma, sempre tem que ter, o casal tem que ser um agitado, o outro tem que ser calmo. Se os dois forem agitados, se for os dois agitados, morre de estresse. Se for os dois calmos, a casa cai na cabeça e eles não arrumam. Tem que equilibrar as duas coisas. Tem que contrabalancear. Gênesis 25 e 21, ela tinha uma outra coisa. Ela tinha um marido. E isso aqui eu acho extraordinário. Essa é a segunda mulher estéril da Bíblia. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher. Não foi só ele. Tem pelo menos 6 mulheres estéreis na Bíblia, talvez eu não fale todas, mas não foi só ele. Eu sei que Abraão não fez isso, eu sei que Jacó também não fez, de fazer uma campanha de oração e ficar só com ela. Jacó teve Bila, teve Zilpa, teve Leia, teve Raquel, aquela confusão toda em casa. Abraão teve Agar, expulsa Agar, manda Agar de volta, expulsa quando ele tinha 13 anos de novo, aquela confusão. Mas aqui foi diferente, porque Isaac amou, e ele disse, eu vou orar. E enquanto Isaac orava, o coração de Rebeca, tranquilo, sabia que ela não ia ter concorrência, porque a tradição permitia que um homem casando com a mulher, não tendo filhos, ele poderia casar-se com outra simultaneamente, mas enquanto ele orava, o coração dele estava descansado, olhando para ela, dizendo, é de você que eu quero um filho. Ele não orou um dia nem dois, orou 20 anos, a esperança, eu acho muito linda essa história, a esperança que ele tinha. E o Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida, gêmeos ainda, demorou uma vez 2, glória a Deus. Tem coisa que empaca e não anda, mas quando Deus abre a torneira, vem com força, vem para valer. É extraordinária a bênção de Deus. Às vezes não sabe nem como aguentar tudo, mas quando Deus abre a porta, demora às vezes, mas quando abre, fica aberta para um bom tempo. E eu vejo isso aqui. E além de ela ter um marido crente, ela também era crente, né? Versículo 22, o seguinte, querido, por favor. Ali, os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. Ela poderia ir para qualquer lugar perguntar. De modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Ela não tinha ultrassom, ela não tinha plano de saúde nem médico, nem nada. Ela tinha que fazer o quê? Senhor, estão lutando aqui, o que eu faço? Resolve isso. O Senhor me colocou nessa, agora me ajuda. Os filhos lutavam. E o Senhor vai responder, versículo 23. Os filhos do seu ventre se tornarão 2 nações desde o começo, serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. Seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Só que ela orava. Ela também orou, ela também fez a parte dela. E ela também buscou. E ela obteve a resposta. E quando ela obteve a resposta, ela fez uma coisa errada, porque ninguém é perfeito. Ela escolheu o filho da promessa. Ela escolheu amar Jacó. E Jacó era aquele camarada da tenda. A Bíblia diz que ele era da tenda. Para não dizer assim, jogador de videogame, aquele cidadão só dentro de casa, entendeu? Mas Esaú não, Esaú era da caça, o Esaú estava lá arrumando as flechas para ir caçar no Deus. O Jacó olhava, isso é besteira, rapaz, tem cabrito aqui, isso para lá. O Jacó, ele era o cheirinho da Rebeca. E o Esaú era de Isaac. E aí eles dividiram os filhos. Sempre que os pais escolherem um para amar, os filhos brigam. Porque eles lutam pela atenção dos pais, quando eles sabem que não são preferidos. E muitos irmãos acham que Deus prefere mais uns do que outros. Eu já ouvi alguém falar e me perguntaram, olha, fala aqui só para mim, Deus tem ou não tem os queridinhos? Eu disse, olha, na verdade, Deus nos ama de uma forma igualitária. Mas enquanto a gente começa a obedecer mais, praticar mais a palavra, pesquisar mais, conhecer mais a Deus, a gente começa a experimentar mais o seu amor. Mas isso não significa mais ou menos. Eu não acho que a gente seja diferente nisso. Deus nos deu oportunidades iguais, mas as nossas vidas são diferentes. A gente nunca vai pregar igual você pode pregar, chacoalhando paletó igual um pregador, mas não vai ser você, vai ser o pregador que você imita. Não é verdade? Por que eu prego assim? Porque eu não tenho voz para forçar minha voz, para pregar igual um pregador de verdade. Então eu ensino. E eu prego assim, ensinando. Tranquilo, de boa.
Mas agora eu vou me sentir inferior? Já me senti muito, mas hoje já tenho sido curado, sabe, dessas coisas. Então eu já não me importo mais. Então assim, antes de você olhar de baixo para cima para a vida de alguém, pense, essa pessoa não é maior, ela é diferente só. Ela tem um dom diferente, ela fala diferente, ela age diferente, ela vive diferente, é o jeito dela ser. Não persiga, não mata, não se sinta menor por causa disso. Ninguém é maior nem melhor, não, nós somos todos servos de Deus. E pronto, já descansa seu coração, e descansa, irmão, descansa. Sabe, às vezes assim, mas eu queria pregar, mas eu queria sentar para ouvir. Às vezes você olha para alguém e diz, como eu queria estar ali naquela empresa, a pessoa olha para você e diria, como eu queria um serviço assim, ó, igual o do Jairson, dono da empresa, sai, vai a hora que quer. E às vezes a gente olha para o outro e pensa, meu Deus, era para ser assim. E às vezes ele olha para o outro, não, eu queria daquele jeito. Como eu já falei aqui uma vez, o camarada pulou de um prédio e se matou lá, caiu na calçada. E vinha alguém puxando uma carrocinha com os 3 cachorros dentro, um monte de papelão e latinha para vender. Parou do lado do corpo e disse assim, que vida triste. E continuou arrastando a sua carrocinha de papelão. Aí eu descobri que rico não é quem mais tem, é quem menos precisa. A nossa insatisfação está na comparação com o outro. E às vezes a nossa insatisfação está em olhar a vida do outro e querer igual. É o exemplo da terceira mulher estéril para eu encerrar, que é a Raquel. Ela era amada, preferida de Jacó, mas ela rivalizava com a sua irmã. Ela não se sentia em paz. Por quê? Porque ela tinha inveja. Gênesis 30, versículo 1, por favor, queridos, se puder colocar ali. Gênesis 30 e versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó, dai-me filhos ou eu morro. A inveja, ela vai gerar um certo desespero. Você sabia que em Mateus 27 diz que por inveja os sacerdotes, membros do Sinédrio, queriam dar um fim em Jesus, porque eles não falavam como ele e não faziam os milagres que ele fazia. E aí por inveja o queriam prender. Por inveja a Raquel não se sentia feliz por ter um marido que a amava. Ela simplesmente não conseguia ver os benefícios que ela tinha, por causa da inveja. A inveja, ela escraviza e ela destrói os nossos sonhos. Para de olhar para a vida de alguém que está brilhando, e olhe para dentro de você, o que você tem em casa, ou seja, o que você é, o que você tem, o que você faz, o que você pode, o que você consegue ser e fazer, qual a sua habilidade, o que você consegue fazer. Mas em tudo que ela fez, precipitada, desesperada, cobrando de Jacó um filho, Jacó dizendo, eu já sou pai, eu já tenho 4 filhos com a tua irmã, depois disso vai ter mais 2 com Bila, mais 2 com Zilpa, vai ter mais uns 3 com a Leia. E por último então, Gênesis 30, 22, aí sim, coloca para mim, Gênesis 30, 22, então Deus se lembrou de Raquel. Eu acho lindo esse versículo. E Deus se lembrou de Raquel, ou seja, chegou a vez de Raquel. A palavra lembrou não quer dizer que Deus se esqueceu, mas no hebraísmo significa que Deus veio com atenção especial para cumprir uma promessa. E lembrou-se Deus de Noé, e lembrou-se Deus de Ana, e lembrou-se Deus de Raquel. Em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Deus não só deu um filho, mas curou a infertilidade de Raquel. E lembrou-se Deus de você, o que Ele nos deu de privilégio. Você tem saúde, você tem vida, você não tem tudo o que você acha que merece, mas Deus já tem dado muito mais do que nós podemos agradecer. Deus, eu te agradeço por tudo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Até aqui nos ajudou o Senhor,
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor é a minha força, de quem terei medo? O Senhor é quem me guarda, Ele, aquele que te guarda, não tosquenejará. O guarda de Israel não tosquenejará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não temeremos. Você tem medo do amanhã? Não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade, as moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, as nações se embravecem, os reinos se movem, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos é o nosso auxílio, o Deus de Jacó é o nosso socorro. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra na tua casa, na tua família, até o fim da terra. Levanta a sua mão. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o refúgio, é para Ele que nós corremos. Dai-me filho se não morro, quando estava nascendo Benjamim, morreu. A vontade de ter filho, ela é tão grande, que se o médico diz para a mulher assim, se você engravidar, corre risco de morrer. Sabe o que ela diz? Eu quero. Eu quero. Você sabe quando o seu chamado vale a pena? É quando você pode ouvir alguém dizer, mas você pode morrer. Aí você diz assim, mas eu quero. Diz que se não tiver pelo que morrer, não vale viver. Você tem coragem de viver nisso? Você tem que morrer. A gente tem muitos sonhos, muitos planos individuais, pessoais. Mas viver para Deus é não viver o nosso sonho. E aí, Eliel, tem coragem? Ah, eu tenho coragem de pregar. Mas de viver isso aí é complicado. Não é? A gente canta. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Aqui tem água, aqui ó. Quem é que encheu meu copo? Pastor, obrigado. Tem água. Vai para o deserto? Quem é que vai? O David Keelan diz, os crentes não contam mentiras, cantam mentiras. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Eu acho que eu não vou. E eu falo para Deus, só se o Senhor me der uma condição para isso. E para isso tem que mudar meu jeito, porque eu gosto de dormir, eu gosto de descansar no meu sofá. Aí vem pessoal assim, por que tu não prega tanto dia de semana? Porque eu tenho que descansar, eu chego cansado, eu gosto do meu sofá. Não é? Ah, mas vai pregar, sai por aí pregar. Não vou. Eu não quero. Eu gosto de descansar. Eu gosto de pregar, eu gosto de pregar. Já preguei mais do que eu prego hoje, assim de vezes. Mas eu também gosto de descansar. Mas eu sei que eu falho. Eu sei. O copeiro falou uma coisa que eu acho lindo. Dos meus pecados me lembro eu. Eu sei que eu poderia ser melhor, mas não é culpa dessa igreja. Não é culpa da Kátia, não é culpa dos meus filhos, não é culpa de Deus. Eu sou culpado. Eu sou culpado. Podia ser melhor? 10 vezes, tá? 10 vezes. Eu penso isso, pastor Júnior. Eu poderia ser melhor. Eu não consigo pensar que eu sou melhor do que nenhum dos senhores aqui e nenhum dos senhores aqui. Eu não consigo pensar nem um segundo de ser melhor que alguém. Eu me sinto o mais cafona de todos. Quando eu vejo o pastor Adriano me chamando para dar aula, ou o pastor Zilmar, eu penso, meu Deus, o que eu vou fazer?
eu acho que aquele versículo veio de novo na minha mente. Eu faço sossegar minha alma como uma criança desmamada no colo da mãe. Salmo 131. E descansar. Eu não sou capaz de tanto, mas eu gostaria de ser melhor. E nessa vontade de ser melhor, reconheço que eu falho. Quem de nós não tem alguma coisa que se queixar de si mesmo? É uma pergunta bem pessoal, né? A gente não gosta de ser confrontado. A gente não gosta. A coisa que mais irrita os filhos é quando a gente dá uma bronca e fica olhando sério. Eu me lembro quando a minha avó fazia isso. E ela dizia, não sei o que vai ser de ti. Aquilo entrou na minha mente até hoje, de vez em quando parece que eu escuto a voz dela. Não sei o que vai ser de ti. Quando eu vou entrar por um caminho, não sei o que vai ser de ti. Eu comprei um Fiat Uno zero, fiquei lá todo feliz, animado, fazendo maior da mala, vindo lá de Guaramirim, meu tio do meu lado, chuva, e eu uma mãozinha no volante, e outra descansando. E ele olhando, de vez em quando passava numa poça d'água. Daqui a pouco ele virou para mim, eles me chamam, a minha família me chama de Léo. Léo, com chuva, as duas mãos no volante. Eu peguei e coloquei a outra mão e fiquei bem quietinho. Gente, até hoje, cada vez que chove, a voz dele soa dentro do carro. Léo, com chuva, as duas mãos no volante. Irmão, quer permanecer firme e fiel, vigia os teus pensamentos. Não te deixe levar. Resista ao desânimo. A vontade de ficar em casa, de olhar defeito nos outros. A igreja de Jesus é perfeita. A igreja humana tem falhas, mas a de Jesus é perfeita. Ela não tem mácula, não tem mancha, não tem ruga. E eu posso agradecer a Deus que Ele faz meu coração descansar nele. Amém, pastor Zimar? Obrigado. Deus abençoe.